Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ai, gente, esqueci de pegar minha água. Daqui a pouco eu vou lá pegar. E aí, como é que vocês estão sentindo o baque dessa semana? Eu não sei vocês, né, pra quem vai me assistir agora ou depois, mas a gente tá numa lua minguante. E eu tô com a minha energia lá embaixo. Parece que tudo. Oi, tudo bem? Toda energia, o finalzinho da bateria, sabe o 1% do celular? Eu me sinto com aquele 1% do celular fazendo força pra ficar ligada. É assim que eu tô me sentindo. Mas vamos lá. Oi, tudo bem? O que é a minha proposta? Eu tava estudando aqui e eu tô com um monte de coisa atrasada desde o começo da retrogradação de Júpiter. Júpiter retrogradou na minha casa 10, exatamente em cima do meu Júpiter natal. Então eu tenho Júpiter natal em Câncer. Aí tem umas pessoas que falam assim: nossa, Anne, que maravilha, você tem Júpiter exaltado na casa 10, maravilhoso pra tua carreira. E bibibi, bobobó. O detalhe é o seguinte, que o meu Júpiter em Câncer, ele é em exata conjunção com o Quiron. Assim, quando eu falo exata, é exata conjunção, não é 3 graus. Oi, Rui, boa tarde. Não é 3 graus, não é 2 graus, não é 1 grau, é exata. Para não falar que tem diferença, tem 0 graus e 22 minutos de diferença entre o meu Júpiter e Quiron, que estão em conjunção na casa 10. E assim, foi paulada. Não foi nada gostoso, não foi nada expansivo, quer dizer, foi, né? Foi expansivo de dor, porque Júpiter em conjunção com Quiron ali é uma expansão enorme da dor que eu tenho no mapa, né? E casa 10 na astrologia sistêmica é mãe, não é pai, tá? Na astrologia sistêmica é mãe. E nos últimos tempos aí de Júpiter fazendo essa retrogradação, ele, agora ficando direto, né? Ele passou uma vez, aí ele passou a segunda vez em cima daquele Júpiter com Quiron, agora vai passar a terceira. Então as coisas melhoraram um pouquinho, meu coração assim tá um pouquinho mais tranquilo, mas ainda não terminou. De qualquer forma, o lugar onde eu tenho esse Júpiter e esse Quiron ali na minha carreira, na casa 10, né? Mãe, reconhecimento público, é num portão de inícios, um portão de começos. E esse portão de começos no desenho humano, que é o 53, ele é um portão que nos obriga a nos tornarmos adultos. Mas eu não queria ser gladiadora, não quero, tô cansada. É um lugar, então, olha só que interessante. O lugar onde câncer tá passando no mapa de qualquer pessoa, ali ele deve ter passado pelo portão 53. Assim como eu tenho, né, o 53 natal, todo mundo tem câncer em algum lugar. E nesse lugar, existe um pedido para que a gente inicie ciclos de um lugar de maturidade. E maturidade de alma significa que a gente começa... Os nossos inícios são feitos de um lugar de expansão. Anne, traduz. Significa que você começa as coisas, qualquer coisa. Começa relacionamento, começa emprego, começa projeto, começa amizade, começa mudança, começa... Não sei o que você começa. Até o começo do fim. Sabe quando você começa a finalizar coisas? Todo e qualquer tipo de começo, ele não é pautado em quê? Em falta, em escassez e em ganância. Isso significa que esse começo, ele vem de um lugar de extrema abundância. Não vem de um lugar
de vergonha, de medo, de culpa, de falta, sabe? É um lugar em que simplesmente você tem tanto daquilo, tá subindo tanto, tá superabundando tanto dentro de você que você sente a vontade de iniciar, de plantar. E é um lugar em que você não tem a mínima noção de como que vai terminar. Sabe quando você ganha uma sementinha e você simplesmente ganha aquela semente e você planta ela? Mas você planta ela porque você sabe que talvez sim ou não vai nascer um pé de maçã, vai nascer um pé de laranja, mas você plantou. Ai, Anne, mas você não vai cuidar dessa semente, né? Você não vai estar ali para colher os frutos, você não vai estar ali para regar, para dar água, para dar nutriente. Pois é, exatamente isso. Você não tem a mínima noção se aquela semente, você vai estar vivo às vezes para ver frutos ou não, mas na certeza de que você está iniciando e plantando a partir de um lugar de bênção. Sabe quando você planta um negócio, você fala assim, vai plantinha, vai, superabunde, cresça, floresça, apareça, dê frutos. Você dá tanta bênção para aquela semente que você não tem dúvidas nenhuma de que ela um dia realmente vai dar frutos e vai dar alimento para um monte de gente, ou vai dar sombra para um monte de pessoas, e que talvez sim você consiga ver os frutos, mas que talvez não. E na maioria das vezes, a gente não planta essas sementes. Nós plantamos sementes sempre com base na falta, da escassez. Eu tô com medo, beleza. Tem um monte de boleto para pagar. O que eu posso oferecer e vender? Porque senão, aqui em casa, ferrou. Vai cortar a luz, vai cortar a água, e os boletos estão vencendo, e entra naquele modo desespero. Olha o como nós plantamos aquela semente de início. Isso significa que você plantou aquela semente numa vibração do quê? De falta e escassez. E isso significa que essa semente ela já está pré-determinada, você já determinou a morte daquilo ali. Você mesmo. Falou, vai morrer. Mas como que você está falando? Não, mas vai que tem mudança. Não vai ter mudança, porque você acabou de literalmente praguejar em cima da semente, falando, olha, eu tô plantando você, não é com base no amor, não é com base na harmonia, não é com base na certeza, não é com base no perdão, não é com base naquilo que está superabundando dentro de mim e tá jorrando dessa fonte. Não, eu tô plantando você porque eu tô com medo, porque eu tô com vergonha, porque eu tô sentindo culpa, porque eu estou em um processo doloroso, aí eu não consigo ficar sozinha, sabe, solidão, vou lá e inicio o relacionamento. E a gente tá vendo, principalmente esses ciclos em que, por exemplo, novos relacionamentos foram iniciados a partir de medo, você determinou a morte daquele relacionamento. Na hora que você começou ele, você determinou a morte. Entende? Só um pouquinho. Aí o que acontece? Todos nós nesse lugar ali temos esse potencial de início. Como Júpiter fez essa retrogradação, alguma área da vida de vocês deve ter feito esse agora vai, agora não foi, vamos fazer uma revisão, agora inicio, para ter certeza de que vocês estão iniciando desse lugar de consciência, entenderam? Beleza. Aí, nessa de olhar para esse Júpiter, eu falei, gente, faz tanto tempo que eu tô na caverna, e eu fiquei muito tempo na caverna nos últimos meses, e eu tô levando puxão de orelha até não querer mais, porque eu não posso sumir desse jeito. Não posso, simplesmente não posso. Eu queria me enfiar na caverna e ficar lá para sempre. Mas eu acabo perdendo, as pessoas que eu posso impactar acabam perdendo, as mudanças que eu posso ensinar ou mostrar pro coletivo acabo perdendo. Então eu levei uma chamada de atenção. Eu falei, beleza, vamos fazer o quê? Eu falei, particularmente, eu, Anne, tenho um defeito que se chama
Eu fico esperando ficar perfeito para começar. Eu tenho um grave problema com eu espero ficar perfeito para de fato entregar. Eu fico naquela tipo, não, mais uma coisa, mais uma informação. Não, vamos agregar alguma coisa, vamos colocar mais conteúdo, vamos entuchar de coisa aqui, porque eu tenho medo das pessoas não acharem que ficou bom o suficiente. E eu tô sendo chamada a atenção nisso, de que o que eu tô considerando que não está bom o suficiente, pra mim, é porque a minha régua tá muito alta. Isso significa que o que eu já criei aqui, o que eu já estudei aqui, isso já gera um impacto enorme para as outras pessoas. Tipo assim, se eu morrer amanhã, eu morri com obesidade mental, porque... E aí, o que eu fiz com uma montoeira de coisa que eu estudei ou escrevi aqui, ou organizei, entende? E eu falei, beleza, então vamos fazer hoje, eu vou fazer aqui com vocês porque eu tô fazendo pra mim. Então, eu estou compartilhando um início, um começo, portão 53, literalmente da lua nova. Nós vamos ter um ciclo que começa dia 18 agora, de lua nova em peixes, e que acontece 2 dias antes de um novo ano astrológico. Então, a gente já passou pelo ano novo do desenho humano, já passamos pelo ano novo chinês, e tudo aquilo que todo mundo tá falando sobre o ano novo do DH e também do ano novo chinês tá acontecendo, e a galera tá horrorizada, sendo que desde o ano passado, principalmente quem estuda astrologia, numerologia, já sabia que o ano de 2026 não ia ser tranquilo, não ia ser leve, e não vai ser leve. Até metade do ano que vem, 2027, a tendência é de que seja na mesma batida que a gente está indo até agora, beleza? Então, nós vamos falar sobre a lua nova do dia 18, tá? Então, eu não sei em qual lugar do Brasil você está, se você está fora do Brasil. Aqui pra gente, a lua do dia 18 vai acontecer ali entre 22 e 23 da noite, certo? E vai acontecer lá na 28 graus de peixes, ok? Dentro do desenho humano, eu nem vou abrir o mapa, eu até cheguei a abrir o mapa aqui da lua pro horário de Brasília, porque às vezes a gente olha o ascendente, né? A gente olha algumas outras coisas, mas eu não vou entrar nesse, porque é muita informação e para quem não entende muito de astrologia não faz sentido nenhum. O que eu vou me ater? Essa lua nova, ela vai acontecer no portão 25 do desenho humano. E o portão 25 do desenho humano, ele fica ali no limiar entre... o 25 ele faz parte tanto do final de peixes quanto do começo de Áries. E dentro do desenho humano, o portão 25 é um dos portões que eu, Anne, acredito, porque não é só um. Eu acredito que sejam uns 4 ali que eu já estudei. É um dos portões que é como se fosse a entrada da alma no corpo, na encarnação. É a gente manifestando a própria encarnação, certo? Pela astrologia também é visto assim, justamente porque Peixes é o último signo do zodíaco, ele completa a nossa jornada de herói, e Áries é um novo começo, justamente por isso que o ano novo astrológico começa em Áries, é um dia depois, né? No dia 19. E olha só que interessante, já no dia 20 já é o ano novo astrológico, né? Peraí que tem um cabelo aqui. Pra vocês aí em Portugal, mais perto ainda do ano novo astrológico. Então, o portão 25, ele é um portão aqui do centro G, que é o nosso centro de identidade, é a nossa bússola, é um lugar onde nós não temos quase nenhum controle, é um centro magnético. E esse portão 25, ele fala sobre um amor universal. É ali no 25 que mora o amor incondicional. Só que é um amor frio, ele não é um amor quente. Por que é um amor frio? Porque esse amor universal e incondicional, ele é um amor que não tem pessoalidade, é impessoal.
a gente fala. Por quê? Porque não é um amor direcionado a algo ou alguém. É o único lugar, o único portão do desenho humano, aonde a gente fala que é um amor que, inclusive, é focado, pode ser focado em objetos inanimados. Isso significa que você pode amar uma pessoa tanto quanto você pode amar um computador, uma planta, uma pedra. É um amor que se resume à própria existência, entende? O fato de você estar numa realidade materializada. Você ama a própria existência, independente de que condição ela ali está existindo. Também está atrelado ao nosso sangue. Então, o portão 25 é um portão ligado ao nosso sangue. Porque é o sangue que preenche o vaso. Que vaso, Anne? O nosso corpo. O nosso corpo é considerado como um vaso do amor. A gente estuda bastante isso na Cabala, né? Onde o nosso vaso, o nosso recipiente, nós somos recipiente, onde o espírito, onde a alma reside. E esse vaso, ele pode ser preenchido pela própria consciência, assim como nós somos preenchidos pelo sangue, né? Precisa de ter preenchimento ali nos vasos sanguíneos, nas artérias, porque senão elas colam. Ou até o próprio ar. Senão os nossos pulmões, o pulmãozinho cola. Então, o portão 25 aqui é a nossa conexão com uma força vital contida no sangue. Aqui existe também o lugar onde somos os guerreiros espirituais. Não é guerreiro de outra coisa, é guerreiro espiritual. Também é o lugar onde todos nós podemos ser uma espécie de xamã ou sacerdote. Anne, então quer dizer que eu não preciso fazer A, ou B, ou C e frequentar religião e X, Y, Z, não sei o que. Todo mundo tem? Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem dentro da mandala ali, bem bonitinho, o lugar onde vai ter essa lua nova. É um lugar conhecido como a nossa personificação de guerreiro espiritual. E se vocês olharem, lembra que eu falei que essa lua nova está acontecendo bem no finalzinho de Peixes. E o portão 25, ele é junto, metade dele está no finalzinho de Peixes, e a outra metade, as outras linhas finais, estão no começo de Áries. E o lugar onde encarnamos no início de Áries é um lugar onde começamos a nossa jornada do herói. Então, é o lugar onde você vai começar a sua jornada para se tornar um guerreiro espiritual. Não é guerra de outro lugar, é guerreiro espiritual, do seu próprio espírito, tá? O rolê aqui. Aí começa uma nova jornada, né? Vamos lá. Áries, Touro, Gêmeos e foi indo. Os 12 trabalhos de Hércules, certo? E aí a lua nova tá acontecendo ali. Só pensa. Nesse lugar também, mais guerra. Pois é, mas quando a gente não faz guerra, se tornamos guerreiros da nossa própria história, a gente quer ficar fazendo guerra pelas histórias dos outros, né? Fora. Daí dá esses rolê aí que a gente tá vendo. Aqui também está ligado ao equinócio de primavera ou equinócio de outono, dependendo do lugar onde vocês estão. E também pode ser um lugar aonde nós ali você pode ter a tendência a se tornar hipocondríaco, bem peixes, né? Hipocondríaco, aonde você pode sempre estar buscando a cura fora, tá? Então, para quem tem mais familiaridade com astrologia, olhem que casa que está acontecendo ali a lua nova. Aí, dentro do desenho humano, a gente tem a particularidade de olhar a linha, porque cada portão é dividido em 6 linhas. Linha 1, igual os hexagramas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. E essa lua nova acontece na linha 1, que é a fundação, é o pavimento do qual se constrói um hexagrama. Então, a linha 1
ela sempre vai falar sobre fundamento, certo? Daí até agora eu falei aquele negócio assim, tipo, ai, não tem como palpar, não tem como medir, não tem como... Gente, eu pelo menos detesto isso. Porque eu não gosto de ficar só na abstração. E peixes é abstração pura, né? Aquele negócio devagar, ir lá no espiritual, o negócio... Não. Qual que é o oposto lá de peixes? Não é virgem? Não é matéria, não é palpável, né? Colocar em prática no dia a dia. Então, querendo ou não, eu de alguma forma, a lua cheia, inclusive, vai ser... Vou até já falar aqui. A lua cheia vai acontecer já em abril, né? Vai acontecer no dia 1º de abril. Dia da mentira. Só que não vai acontecer em virgem, né? Vai acontecer lá em Libra. Beleza? Mas de qualquer forma, a crescente vai estar em virgem ainda. Joia? Aí, o que eu fiz? Vamos lá, vamos fazer uma fundação inabalável, que é a proposta da lua nova. Aqui, a gente vai ser testado, vai ser pedido, vai ser testado, vai ser orientado, vai ser intencionado. Um lugar onde a gente consegue, pode e deve praticar o altruísmo verdadeiro. Que é o que o cara lá deixou escrito lá naquele livro antigo lá, que diz que o altruísmo verdadeiro, ele nunca é visto, ele nunca é divulgado. O altruísmo verdadeiro, ele abre mão de qualquer tipo de agenda, qualquer tipo de lucro, qualquer tipo de ganho. O altruísmo verdadeiro, ele sempre vai partir do lugar em que você se ama tanto incondicionalmente. Vamos lá. Você se ama tanto incondicionalmente, você está tão cheio de auto-amor, autocura, autoaceitação, autoconhecimento, autovalidação. Você tá com o teu recipiente tão cheio, o teu vaso de amor tá tão cheio de sangue que você doa sangue. Você tá tão cheio dessas coisas que daí, de fato, você consegue ser altruísta. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão sendo altruístas, mas tem uma agenda oculta. Isso significa que, em algum lugar, elas estão buscando validação. Elas ainda têm uma motivação oculta para aquele altruísmo. Aí, vocês estão percebendo, e tá acontecendo, porque nesse lugar aí do 25.1, que é esse lugar da lua nova, só pra não falar besteira, porque eu não lembro de cabeça. Peraí. Deixa eu procurar aqui. A gente teve, se não me engano, era 25.3, eu acho. Nós tivemos a conjunção de Netuno e Saturno. Deixa eu pegar aqui, foi 28 graus. E aí, o que acontece? A gente tá vendo a Netuno arrancando, né? A Netuno também arranca o véu dos lugares onde a gente e os outros também, a gente estava sendo altruísta, mas buscando validação, buscando reconhecimento, ou a gente estava seguindo uma agenda oculta, sabe? Peraí, deixa eu pegar aqui. Só confirmar que agora eu também fiquei curiosa. 28, 27... 28, 27 quase. 28, 27 de peixes.
Março não, né? Janeiro. Pera aí. Ó, dia 29 de janeiro, Saturno passou por ali. Dia 29 de janeiro. Dia 5 agora, Vênus passou por ali. E dia 7 de abril, logo depois do Ano Novo Astrológico, que também sempre acontece no portão 25. Então, olha só que interessante, o Ano Novo Astrológico sempre acontece no portão 25, tá, gente? Ele sempre vai acontecer no 25, mas ele acontece em outra linha. Eu já vou falar dele. E Netuno... Não lembro se Netuno já passou ali. Não. Netuno ainda não chegou ali, tá? Ele vai demorar um pouquinho. Nem peguei ele aqui, certo? Esse lugar ali da lua nova é o lugar aonde... O que pode acontecer também? Quando você tem uma rejeição muito grande. Ódio, rejeição, raiva, julgamento, crítica, tudo projetado, né? Isso significa que, por exemplo, se você tem muito ódio de algo ou alguém, você não tem ódio dessa pessoa, você tá só projetando auto-ódio. Se você tem muita raiva de alguém, se você julga demais alguém, se você taca pedra demais em alguém fora, isso significa que existe auto-rejeição. A rejeição fora sempre vai falar sobre uma rejeição dentro. Por isso que as pessoas, elas estão se confessando a todo momento. Se você rejeita demais uma característica de alguém, por exemplo, fora, a ponto de gerar raiva, ódio, sabe? Não é aquela rejeição de tipo, não, ok, vai, tá, quer ir, vai, mas... Agora, quando fica atacando muita pedra, essa pessoa tá falando mais sobre ela. Então, a auto-rejeição... Vou pegar aqui pra vocês anotarem. É que eu nunca lembro todas as frases. Aqui, ó. Se você tem auto-rejeição, auto-ódio e auto-desprezo, você sempre vai projetar isso fora. Fazendo o quê? Desprezando os outros, rejeitando os outros, odiando os outros, sempre fora. Então, toda vez que alguém despreza demais, sabe como é que é aquela frase, gente? Ai, fugiu agora. Quando você fala muito, muito, muito da pessoa, você fala assim, cara, essa pessoa não tá falando do fulano. Acho que é do Pedro, né? Quando Pedro fala de Pedro, Paulo, essa pessoa tá falando dela mesma. Então, se eu pratico muito ódio na internet, por exemplo, eu tô falando de mim. Eu não estou falando do outro. Se esse ódio, se esse desprezo e se essa rejeição estão escalando em violência, isso está falando muito mais de mim. Está muito mais falando da nação, está falando muito mais daquele grupo. Porque vocês entendem que se eu estou praticando amor incondicional por mim primeiro, isso significa que eu me amo incondicionalmente. Eu me amo com os meus erros, eu me amo com as minhas falhas, eu me amo sabendo que eu não preciso fazer alguma coisa para receber amor, porque eu já sou amada, porque eu já sou o amor materializado. Entendem? Para você chegar nesse lugar, a minha projeção no mundo não vai precisar de alguém lá fora ressoando com o auto-ódio que eu sinto por mim. Pode ver.
Faz experiência aí, não precisa ser alguma coisa muito grande, mas, sei lá, alguma coisa que você rejeita. A galera fica meio pavorosa quando a gente coloca a homossexualidade, né? Na internet tá um alvoroço por conta disso. Se você rejeita demais a ponto de ferir o outro a respeito deste tema, o que normalmente a gente fala? Putz, a pessoa não tá falando da outra, tá falando dela mesma. Porque em algum ponto houve a projeção. Então, o que o outro tá enxergando ali, se eu tô enxergando alguma coisa no outro, e aquilo no outro tá me incomodando tanto, a ponto de eu rejeitar, odiar, desprezar, e falar, cara, essa pessoa não merece, essa pessoa não é digna de amor. Aí o que acontece? A gente tá vivendo períodos, nesses 2 anos, e vai até o ano que vem, tá? Escreva aí, que vai até a metade do ano que vem. Que a gente tá vendo tanta coisa feia e bizarra, que a gente tá precisando tentar, minimamente, emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente, fazer a distinção de que eu consigo ver que aquele padrão não vai fazer bem pro coletivo, então aquele padrão de comportamento precisa assumir a responsabilidade. Então, eu tive determinado comportamento e esse comportamento vai ter uma consequência. E ainda assim saber que se ali dentro, sei lá, escondido, debaixo do ego, ainda assim existe uma consciência que decidiu encarnar num corpo físico e ter essa experiência por aquele ângulo, aquele ponto de vista, isso não deixa de ser amor. Tudo que está materializado, tudo que materializou é amor. Mas a gente tá vivendo um inferno na Terra. E tudo que materializa é amor. E o contrário do amor é medo. Só isso. Aí as pessoas vão ter essa dificuldade de conseguir falar, não, mas daí você tá defendendo o mal, porque se você defende o mal, então você é contra o bem, porque se você tá na direita, deve ser da esquerda, se você tá na esquerda, você tá na direita. Essa polarização vai ficar cada vez mais com a corda esticada. E tá esticando. Porque é a partir de opinião, as nossas opiniões, a outra ponta da opinião. Eu tô sem minhas canetas, que eu gosto de botar minhas canetas. Dentro do desenho humano a gente estuda isso. A outra ponta da opinião é o julgamento. Opinião e julgamento são sombras, mas são potenciais também. Certo? A sua mente vai julgar e você vai opinar. Só que a opinião é fechada num único detalhe. Você emite uma opinião acerca de um único detalhe, ou seja, você fechou todas as outras perspectivas, todos os outros pontos de vista. É difícil você conversar com uma pessoa que minimamente ela tenha pelo menos uns 3 pontos de vista. Tem gente que não quer ver um segundo ponto de vista. Não, ela fecha a opinião, aquele antolho, né? Fecha aqui a opinião dela e vira uma pessoa dogmática, né? É preto ou branco. Aí todas as outras nuances de cinza, ela acabou-se. No universo de bilhões de perspectivas, de 8 bilhões de perspectivas diferentes que cada ser humano tenha, ela simplesmente cagou pra elas, né? De que o outro vai enxergar a realidade por um outro ângulo. E o julgamento tá do outro lado. Isso significa que toda opinião vai ser um julgamento e todo julgamento vai ser uma opinião. E todo julgamento vai ser um auto-julgamento. Ou seja, uma opinião é uma confissão. Não tá falando do outro. Tá falando da própria pessoa e da própria experiência e da própria perspectiva de ângulo de vista que ela enxerga ali. É assim que eu tô enxergando a minha realidade. Então, se eu estou emitindo uma opinião, eu estou fazendo uma confissão. Então, se eu vou lá na internet e falo, fulaninho, não sei o que, o que eu tô fazendo lá na internet? Estou emitindo uma opinião? Eu estou emitindo essa opinião olhando apenas um ponto, uma perspectiva só, e eu eliminei todas as outras? Estou olhando por esse detalhe. E ao olhar este detalhe e emitir uma opinião,
que é a mesma coisa que um julgamento. Eu estou julgando aquele detalhe como certo ou errado. E nisso eu estou falando o quê? Um auto-julgamento, uma confissão. Eu estou falando aonde está minha régua. Entenderam? Então, no início agora, a gente vai ter a lua nova, então no portão 25. E esse portão 25, ele vai mostrar, por exemplo, também aonde nós tendemos a buscar a cura, peixes, né? A gente tende a buscar a cura fora de nós mesmos. Cada vez mais a vida, ela nos proporciona jeitos de nos mostrar que o que buscamos fora, na verdade, sempre esteve dentro. Isso significa que a cura começa dentro, não começa fora. Senão o placebo não funcionaria, né? Então, às vezes, neste lugar também é quando achamos os salvadores. Por isso que tá em peixes, né? Peixes, o salvador está fora. A minha salvação está em algo ou alguém. É o remédio, é o médico, é a planta, é o fulano. É o fulano na minha vida que é a salvação da minha vida. Se o fulano não estiver na minha vida, meu Deus, amor. Não, é o alienígena que tá vindo lá, da 3 Atlas lá, que vai vir e vai me salvar, vai me tirar do planeta Terra. Ah, não, porque é mestre mestre fulano, mestre ciclano que vai vir e vai nos redimir, vai. Não. Não tem lá fora. Tá dentro. Cada vez mais as coisas estão empurrando a gente para se relembrar deste lugar, tá? Então aqui é você saber com convicção, não é tipo, eu acredito, não. É uma convicção interna de que o amor incondicional, de que todas as pessoas no planeta, elas são merecedoras desse amor. Elas merecem esse amor. Agora, se elas recebem e se sentem amadas, isso a gente já não consegue obrigar elas, tá bom? Tem gente que faz 3.000 anos, 2.000 anos aí que tá tentando fazer o outro se sentir amado. Pô, eu vou ouvir até o padre lá, dar cabo da própria vida. Imagina, o padre acabou com a própria vida. Ah, porque não ia no psicólogo. Pois é, mas é o cabra que precisava se sentir amado. Ele não se sentia amado? Tava no lugar que tava e ele não se sentia amado, merecedor desse amor? O que tava acontecendo? Tava lá por quê? Altruísmo com agenda? E aí? Então aqui você sabe. Não é tipo, eu acredito, eu tenho fé. Não, você sabe. Eu sei, cara. Você sabe que amor, e que começa aqui internamente, não é ficar amando os outros. Primeiro, não adianta você tentar amar os outros se você não se ama. Pelo amor de Deus. Não adianta você tentar praticar amor incondicional, porque o mestre ensinou, e biriri, bororó. Tá, mas você se ama incondicionalmente? Você vai olhar a pessoa não se ama incondicionalmente, não. Fuma que nem uma Maria Fumaça. Bebe que é um alcoólatra. Se entope de outras coisas que prefiro não falar. Você se ama incondicionalmente? O que você faz quando você comete um erro? Tem pessoas que não conseguem conviver com os próprios erros ou não amadurecem a partir dele. O que você faz quando você sente dor, quando você sente sofrimento, quando você sente tristeza? Tem gente que não consegue se amar porque fica triste, porque fica com raiva e julga o sentimento de tristeza e raiva e fala, não, eu não mereço amor porque eu tô sentindo luxúria, tô sentindo desejo. Vocês já viram o que tá acontecendo? A supressão do desejo? Ele tá vindo à tona agora. Quantos anos do tal do desejo abafado, jogado para debaixo do tapete, falando que o ser humano não é digno de amor por conta daquilo que ele tá sentindo no corpo físico? Que merda. Aí, quanto mais negação, mais foco, mais energia. Até que uma hora o negócio vem. Não faz sentido? Fica negando. Vai, fica negando. Negando pra você ver. Negar é colocar foco. Negar é colocar energia.
Se você coloca energia, expande, alimenta. O verdadeiro caminho para o amor incondicional é você aceitar, aceitação do que é. Aí também a maioria da galera não consegue fazer a distinção de aceitação, de perdão. Anne, tem uma merda de uma história que é replicada à torta direita que se chama assim: não, porque você tem que perdoar o outro. Principalmente, vai lá. Não, que você tem que perdoar pai e mãe. Não, que você tem que perdoar o fulano. Ah, que você tem que perdoar o ciclano. Ah, que você... Daí tem uma galera que você fala assim, cara, como é que eu vou perdoar? Anne, como é que eu vou perdoar o fulano que estuprou minha filha? Não tem como, porque não, o perdão não é pro outro. Você manda o outro pro inferno, literalmente. Vai pro inferno, vai lá arcar com as suas consequências. Perdão nunca é pro outro e nunca foi pro outro. Esse negócio de você ir na missa, de perdoe os pecados, caralho, a 4. O perdão nunca foi pra fora. Nunca e nunca vai ser. Perdão, você só consegue perdoar o outro e talvez atingir esse lugar, que tá todo mundo tentando atingir esse lugar, se você pratica auto-perdão. E auto-perdão tem a ver com a sua consciência no momento em que aquilo aconteceu. Vamos supor, vou tentar não pegar eventos muito traumáticos. Vamos lá, vamos. Os meninos, os homens que estão aqui. Você tá dirigindo, daí aconteceu um acidente de carro. Tu tava de boa, vieram bater o carro em ti. Aí você percebe que você fala, putz, cara, se eu tivesse esperado 5 minutos lá no posto de gasolina, eu não tinha batido meu carro. Né? Fui teimoso, tava com pressa. Sabe essa coisa que você tá sentindo? Você se remoendo? Tipo, putz, que merda, podia ter esperado 5 minutos. Isso é falta de auto-perdão. Você não está aceitando. Falta aceitação. Perdão, auto-perdão e aceitação é a mesma coisa. Significa que você entende e aceita que, dado aquele momento, por mais horrível que tenha sido, você fez escolhas com base na consciência que você tinha naquele momento. Porque acredite, se você tivesse outra consciência, você teria feito uma escolha diferente. Então, naquele momento, naquele presente momento, que já passou, porque a aceitação tá falando que você não aceita o passado como foi. Aí você fica remoendo. Naquele momento, você está em estado de inocência. Inocência se pressupõe que você tomou a melhor decisão com a consciência que você tinha. Por isso que quando a gente lida com criança, sei lá, a criança sofreu um abuso na infância. Naquele momento, e tem muita gente que se culpa, né? Depois você cresce um adulto todo fodido emocionalmente porque você fica se culpando. Porque a criança se culpa com a mente de adulto. Naquele momento, enquanto criança, você estava em estado de inocência. Significa que, com base na consciência que você tinha naquele momento e de tudo que te rodeava, você tomou as decisões únicas que você podia tomar. Sei lá, você gritou, você ficou quieto, você esperneou, não sei, entende? Por quê? Porque naquele momento, eram as pessoas em volta que precisavam proteger e não protegeram. Aí tem muito adulto que cresce se julgando. Como se fosse possível, na infância, com aquela consciência, ela ter feito alguma coisa diferente. Então, em terapia, a gente fala assim, puta merda, cara, você era só uma criança. É só uma criança. Tá em estado de inocência.
Só que essa inocência, a gente carrega ela durante a nossa vida adulta. Significa que, mesmo você agora, com 40, 30 anos, 70 anos, ainda assim você toma as decisões com base na consciência que você tem no agora. Você não tá tomando decisões com base na consciência que você tinha, porque você já ascendeu, e você não vai tomar suas decisões com base na consciência que você ainda nem tem, que você ainda nem criou, que você ainda nem alcançou. Você toma decisões no aqui e no agora. É isso que significa aceitação do que é. E toda vez que a gente não aceita as coisas que aconteceram, ou que se sucederam, ou a nossa história de vida, ou as nossas experiências, as nossas mazelas, os nossos choques que a vida dá, os eventos traumáticos, apocalípticos, talvez, que aconteçam, se você não aceita, qual que é o contrário da aceitação? Qual que é o contrário da aceitação, vocês sabem? Vamos, Rui, você é um bom aluno. Qual que é o contrário de aceitar? O que significa não aceitar? Esqueci minha água. Desapegar? Não. Desapegar é algo bom. Desapegar quer dizer que você aceitou. O contrário de não aceitar é negar. Rejeição é negação. Você nega. Você nega, você nega. Toda vez que voltamos para o passado, mentalmente, obviamente, significa que eu não aceito aquilo. E a nossa cabeça, ela é bem facinha de fazer isso. Sabe quando você fala assim, cara, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Por um momento até que é bom você perceber as vias de tomada de decisão. Mas às vezes são coisas que não foi sua responsabilidade. Sabe? Foi eventos que estavam além daquilo que tu podia exercer determinado controle. Daí você fica, não, mas se eu tivesse decidido por A e não ter decidido por B, talvez eu não estaria sofrendo tanto. Não, porque se eu tivesse falado tal coisa pra fulana, né, talvez... Sabe? Isso é um estado de não aceitação, que significa negação. E toda negação faz você repetir padrão. Olha só que lindo. Maravilhoso. A merda que a gente fica vivendo, ciclo após ciclo, significa negação. Porque a negação, você coloca tanto foco naquilo, tanta energia naquilo, você não se auto-perdoa. Porque naquele momento você tinha aquela consciência que você replica novamente o que lhe aconteceu. Principalmente na infância. Por isso que a gente tá vendo um monte de merda vindo pra superfície, a galera tá assustada, que você fala, da onde que tá vindo tanta coisa, Anne? É só olhar pra quantidade de gente que faz terapia. Num universo de 8 bilhões de pessoas, quantos fazem terapia? Porque a terapia serve pra isso. Pra que você pare de achar que é os outros você tem que perdoar. Eu vou perdoar fulano e ciclano. Cara, o outro, literalmente, foda-se o outro. Nesse momento agora, foda-se o outro. É auto-perdão. Sem auto-perdão, você não vai perdoar ninguém. Você pode frequentar 50, 60 anos a missa de domingo. Pode saber ler a Bíblia e as outras religiões de cabo a rabo. Sem auto-perdão, você não perdoa ninguém. Porque não é pra fora, primeiro é dentro. Você consegue se amar incondicionalmente? Isso significa que você consegue se amar até sabendo que lá atrás você tomou decisões que talvez trouxeram sofrimento para sua alma e para o seu corpo? Não, Anne, eu não consigo me amar. Eu fico me
chicoteando, desde a época que fez merda. E aí, você tá repetindo o padrão. Fica repetindo, até aceitar. Só que a galera tem medo de aceitar, porque considera que aceitar é algo ruim. É como se imaginasse que aceitar, então, de fato, daí é acontecer de novo, entende? Mas é o contrário. É você aceitar que... Porque na aceitação você vai precisar sentir a dor. Fica fugindo da dor pra você ver, ela corre atrás de você. Toda vez que você não aceita, a dor corre atrás de você. É incrível. Até parece mágica, certo? Então aqui, se você tá carregando julgar a si mesmo e aos outros de uma forma muito pesada, se você tá vivenciando muita auto-rejeição, auto-ódio e autodesprezo, você tá mostrando que você sofreu um grande trauma e que esse trauma tá te mostrando, ou você tá criando isso pra si mesmo, de que você não é digno de amor. Tá bem facinho você enxergar agora no mundo, você bater o olho no discurso, na opinião, e você perceber aonde é que as pessoas não estão se sentindo dignas de amor. Porque elas estão projetando, elas estão espelhando. Qual é o discurso, as opiniões, as falas de uma pessoa que sente que ela não é digna de amor? Ela vai assumir? Não, ela vai projetar. O auto-perdão. Mas você entendeu ali, Cristiano, o que é esse auto-perdão? Eu usei tanto exemplos profundos quanto exemplos bobos. Vamos pegar vocês, os meninos, né? Pra vocês conseguirem entender. Vocês foram trocar de carro. Daí vocês compraram um carro. Vocês compram carro de vendedor igual o Agostinho Carrara, que vendia até a mãe. Aí tava tudo certo, parecia super maravilhoso, um bom negócio. E foi lá, pagou, fechou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, 6 meses depois, você descobriu lá que o cara te vendeu um carro roubado, ou com o chassi adulterado, ou tinha, sei lá, tinha um rastreador no carro pro carro depois ser roubado. Não sei. Aconteceu uma merda lá muito grande, você fica, nossa, possesso da vida, querendo matar o mundo. Nesse ódio, nessa raiva, não existe só ódio e raiva pelo que o outro fez. Mas ali tá intrínseco auto-ódio, auto-raiva. Porque você fala, cara, como eu fui burro, como que eu não percebi antes? Entende? Você não percebeu porque naquele momento você tomou a melhor decisão que você podia com a consciência que você tinha naquele dia. Pois agora a vida te deu um choque, te deu um chacoalhão, e você agora, com a consciência de agora, consegue enxergar o que antes não enxergava. Então não faz sentido você se julgar, tipo, você de hoje, dia 13, sexta-feira 13, ó. Sexta-feira 13 do 3 de 2026, julgar o seu eu de tantos anos atrás. Não tem como. É muito injusto com você mesmo. Ou com você mesma. Pensa em casos em que realmente é um choque grande. Um trauma muito grande. Como é que você de hoje, por exemplo, eu tive traumas na infância. Olha o tamanho da merda. Como é que eu, com a consciência que eu tenho hoje, com tudo que eu estudo, com tudo que eu converso, com tudo que eu faço em terapia, como é que eu vou me julgar, me auto-julgar com a consciência que eu tinha lá atrás? Não
Não tem como, eu era uma criança. É como se eu quisesse colocar a régua de agora para uma consciência que ainda era imatura. Eu tenho a consciência de agora. Então, o que eu posso fazer agora é aceitar o que é para que eu não replique o padrão. Porque se eu fico negando, a negação é colocar energia, a negação é colocar foco. Aí eu vou replicar. Aí eu simplesmente vou sair replicando. Porque eu não aceito. Já conversou com uma pessoa que não aceita? Processo de luto. A pessoa morreu, você foi no velório. Tem gente que não aceita viver o luto. E demora, sei lá, às vezes meses, anos, até entrar em contato com aquela dor. Não aceito. Para dar uma quebrada, uma zoada, pensa assim, as coisas se desenrolando e nós, um grãozinho de areia no universo, fazendo que nem, eu tô com a mania de que nem, né? Que nem, fazendo como criança birrenta, cruzando os bracinhos e falando pro universo, pra Deus, eu não sei como que se chama aí. Não aceito. Não aceito. Não vou aceitar. É o que tem pra hoje. Mas eu não aceito. Não vou. Mas é o que aconteceu. Você vai fazer o quê? Vai mudar o passado? Tem como? Não. Tem como você construir um futuro diferente. Mas mudar o passado não vai. Não, eu não aceito que foi assim. Não aceito, não vai. A pessoa vai me pagar. A pessoa isso, a pessoa aquilo. A vida, porque tem gente que faz isso com a vida, né? Não, a vida vai ver. Que acha que é vítima da vida. Não, porque a vida vai ver. Tudo é muito justo. Se você não aceita, tá bom. Então vamos replicar o padrão com outro cenário, com outras pessoas, com outros contextos. Já que você não aceita, o universo sabe que você não tá aceitando? Não, só tá percebendo que você tá colocando foco em uma coisa que você está negando de sentir. Só que concorda comigo que se você está precisando negar sentir, você já tá sentindo? Você já tá sentindo a dor. Não haveria o porquê você negar algo que você já não está sentindo. Pegou? O ser humano, ele tem medo do sofrimento. O ser humano tem medo de entrar em contato com dor emocional, que é a verdade. A verdade reside nas emoções. A gente tem medo de entrar em contato com tudo isso. Aí a gente deixa fermentando. Aí o que acontece? Uma hora explode, porque um gatilho externo cutuca a gente, explode, e daí voa a merda pra tudo que é lugar. Aí existem pessoas que pagam pela nossa dor emocional que não tem nada a ver. Nós nos tornamos vítimas da própria emoção. Entendeu? Ai, me tornei vítima da minha emoção, porque daí eu reagi. Ai, desculpa, é que tava guardado, aqui tava fermentando. Ai, sabe o que é? Cutucou ali, explodiu e eu acabei matando fulano. Mas não era a minha intenção. É igual ao crime, entendeu? Você ocultou, fermentou e negou a sua emoção. Então, por trás tinha a intenção de reação. Certo? Então, a lua nova... é o papo bizarro, né? Profundo. A lua nova vai acontecer nesse lugar. Isso significa que em todos os nossos contextos a gente pode aplicar esses temas. Aí, de forma específica, a gente vai se fazer a seguinte pergunta. O que eu faço serve para todo mundo e serve para qualquer casa astrológica. Porque quem não tem conhecimento de astrologia não vai saber em qual casa astrológica essa lua nova acontece. Mas o que eu faço quando eu não preciso provar nada? Para e pensa. O que é que você faz
quando você não precisa provar nada. Geralmente é uma coisa que você sente muito prazer em fazer. É uma coisa que talvez as pessoas falam assim, tipo, meu Deus, por que você não cobra por isso, Anne? E você fala, nunca pensei nisso. Por exemplo, isso que eu faço aqui com vocês, tá certo que eu faço também pra quem me procura, né? Quem faz as sessões comigo. Mas se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Eu vou fazer comida, continuo conversando com vocês e vou puxando assunto. E vou conversando, e vou conversando, e vou puxando. É uma questão de comunicação, ensino. Saltar a própria consciência, conseguir enxergar mais de um ponto de vista. Não para julgar os outros, mas pra gente, sabe, crescer. Eu faço isso o dia inteiro. A dissecação. Peraí, que o TikTok tá querendo que eu prove quem eu sou. Então, o que eu faço quando eu não preciso provar nada? Nem pro meu pai, nem pra minha mãe, nem pro universo, nem pra Deus, porque tem gente que faz as coisas querendo provar as coisas pra Deus, garantindo vaga no céu. Entendeu? Não, é quando você não precisa provar nada. Você faz porque é genuíno, você faz porque fez, entendeu? Não tem uma segunda intenção na sua ação. Não tem um cálculo. Você não fez cálculo para ter aquela ação, aquela iniciativa. Faz sentido? É quando você não tem uma motivação performática. Por exemplo, algumas pessoas falam, Anne, a live, sobre o que é a live? Eu achei que era sobre uma coisa, mas no fim foi para outro lugar. Porque eu não tenho que provar nada. Ai, Ellen, por que você não usa um terninho pra ficar mais com cara de... Ai, eu ouvi isso já faz algum tempo. Pra ficar com mais cara de séria. Por que você não faz assim, não faz assado? Aí eu olhei pra pessoa e falei assim... Porque eu não quero. Para que eu preciso performar? Ou pegar uma agenda e... Entende? Aqui também... É um lugar onde a gente vai ser mascarado. É um lugar onde a gente tem a necessidade de ser visto como bom. Qual que é o lugar que mais tem dessa galera que tem a necessidade absurda de ser visto como bom? Vai, deem uma olhada na internet como é que tá as coisas. Necessidade de ser visto como bom. Ou uma pessoa abnegada. Quem é que assistiu? Vocês assistiram? Acho que aquele filme é Divergente, né? É Divergente? Que tem os vários filmes? É, Divergente. Vocês se lembram que tem as tribos, né? Aí tem uma que tem a ver com a abnegação, as facções, né? A abnegação é uma das 5 facções que tem no Divergente. Só que a abnegação é uma necessidade de ser visto como bom, uma necessidade de ser visto como abnegado. E a pessoa que tem essa necessidade de ser visto como bom, e a pessoa que tem a necessidade de ser visto como abnegado, essa pessoa ela está fazendo com uma intencionalidade. Entendeu? Essa intencionalidade ela é impressa na ação da pessoa. E as outras pessoas entendem. Entendem e enxergam. Até que apareça o contrário. Ou seja, a pessoa ela tinha essa necessidade de ser vista como boa ou como bom. Tinha essa necessidade de ser vista como uma pessoa abnegada. E ela colocou tanto foco nisso que a vida vai dar um jeito de mostrar o extremo oposto.
justamente para falar, viu, você não estava fazendo por puro altruísmo de verdade, você estava seguindo uma agenda, você estava calculando, estava fazendo isso de forma calculada. Fez sentido? Anne, isso é para todo mundo? É para todo mundo. É para todo mundo. Esse lugar dessa lua nova, para as coisas, para você não colher fruto amargo lá no dia 1º de abril, para você não colher uma mentira dia 1º de abril, tenha as suas ações alinhadas com os seus próprios valores, sem a necessidade de validação externa. Significa que tudo que você fizer, tudo que você plantar, se pergunte o para que você está plantando aquilo que está plantando. Aí você talvez perceba que tem coisas que você está plantando porque eu quero que meu pai e minha mãe vejam, porque eu quero que o meu produto venda, sabe? Eu tô focando só no lucro. Eu estou plantando aqui e eu quero a validação externa, eu quero ser visto como bom, eu quero ser reconhecido, eu quero porque quero ganhar dinheiro e coloquei isso como único foco, certo? Porque as nossas ações, quando elas não estão alinhadas com os nossos valores, isso significa que eu estou seguindo os valores de outra pessoa, ou de outro ambiente, ou de outra instituição. E aí a vida, Deus, vida, universo, sente isso. Sente o suficiente para perceber, tipo, essa alminha, ela não está sendo sincera com ela mesma. Ela não está ali sendo pura, inocente. Ela está seguindo uma agenda que não é dela, por conta de validação externa. Sabe quando também as pessoas falam sobre reconhecimento moral? Principalmente internet. A internet vai virar um pipoco só. Reconhecimento moral. Não adianta, pra hoje o negócio tá fervendo, né? Quando você fala para ter reconhecimento moral. Ai, você viu tal pessoa? Nossa, ganhou elogio, garantiu a vaga no céu. E aí, também sobre a gente sustentar a nossa presença ética, mesmo sob desafio. Quando a vida te choca, quando a vida te traz um evento dolorido, um evento inesperado, um evento traumático, se você não tá firme nos seus próprios valores, você acaba quebrando. É nesses momentos em que você mostra que você estava buscando validação externa, você estava querendo ser visto como bom, e aí a vida testa e fala, putz, aquela pessoa era boa, mas a vida foi lá, testou, trouxe um desafio e ela se mostrou completamente outra. Quer ver um exemplo? Sim, bem dramático. O cara que matou lá os filhos, né? Todo mundo falava que por fora era um bom cara, que era visto como tal, né? Aí começou a cair a máscara, sabe? Não sustentou mais ser visto como bom. Tava buscando ser visto como bom. Buscava reconhecimento moral. Aí a vida, tanto para a esposa, né? Para quanto o resto da sociedade. Você tem coerência entre a sua ação e o seu discurso? Se não tem, tá na hora de se aproveitar que a vida vai mostrar. Se tá doendo, pergunta. Aonde é que eu ainda não consigo ter coerência da minha ação e do meu discurso? Aonde é que eu tenho sempre uma autojustificativa? Aonde a minha estabilidade interna, ela
ela oscila depois de decisões difíceis. Significa que se você tomou uma decisão difícil e você balançou demais, então estabilidade interna não tem. Esse é um bom momento para você se perguntar, putz, se balançou internamente com a decisão difícil que eu precisei tomar, eu posso começar a me fortificar nos meus valores internos. Talvez eu estava querendo ser visto como boazinha, como bom. Pra quê? Sabe aquela história? De desagradar? De ser o vilão da história de alguém? Esse ser vilão da história de alguém não significa que você vai fazer mal para aquela pessoa. Mas você começa a se amar tão incondicionalmente que o fora não vai mais ressoar. E as outras pessoas fora, elas não suportam. Nós estamos num período em que a falta de amor próprio está tão grande que quando alguém que se ama muito e começa a se amar, começa a impor limite, começa a seguir os próprios valores pessoais ali, não tem mais essa necessidade de ser visto como bom ou abnegado, não significa que agora vai virar mal, lobo mal, não vai virar bruxona. Não, simplesmente abriu mão de ser visto como bom e abnegado. Não tem mais essa necessidade. Significa que agora eu só vou me alinhar com o meu centro, com a minha agenda interna, não com a agenda dos outros ou com a agenda do que queriam que eu seguisse. Aí os de fora começam a estribuchar, como diria, né? Porque acabou o espelhamento. Não tem mais o espelho. Isso vale tanto para homem, para mulher, para criança, para pai, para mãe, para empresa, para outros tipos de instituição. Serve para tudo que é lugar. Ser humano. Certo? Aqui, a lua vai medir a nossa inteireza. Se as pessoas estão inteiras. Não mais pela bondade percebida. O que precisa acontecer para que a bondade percebida nas pessoas quebre, suma ou não faça mais sentido, digamos assim? Vou dar um exemplo para vocês. Usando essa lua nova. Para quem tem empresa, para quem tem empreendedor ou para quem tem projeto, começou algum projeto agora, que é o que eu vou fazer, né? Sou gestora de projetos. Esse é o momento de você fazer uma auditoria de identidade e de propósito. Sabe aquela história do como o Simon Sinek fala sobre isso? Do porquê, do como, do o quê? Que é o círculo de ouro. Aonde que a gente... aonde eu não posso ter motivação oculta para a criação desse projeto ou para o fundamento desse projeto. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser o relacionamento que você vai começar, pode ser a empresa que você vai começar, pode ser o vídeo, canal do YouTube, pode ser o canal no TikTok, pode ser a venda daquele produto, pode ser uma nova franquia, eu não sei. Pode ser tanta coisa. Projeto criativo, um casamento. Mas aqui não pode ter motivação oculta. Não pode ter agendas escondidas que gerem resistência energética. Na hora que você coloca uma agenda oculta, vai dar merda, principalmente nos próximos 28 dias. O que esse projeto... Vai, escreve aí. O que esse projeto entrega que é intrinsecamente valioso, independente do retorno financeiro imediato. Olha o quanto que é difícil a gente pensar num projeto, relacionamento, casamento, né? Empresa, sem que a gente pense no retorno financeiro imediato. Imediato, eu tô falando.
certo? Não tem motivação oculta. O que é que esse meu projeto entrega? Tá aqui, entregando, ó. Que é intrinsecamente valioso, independente do retorno financeiro imediato. Eu não tô tendo retorno financeiro imediato aqui. Tô entregando. Tá certo que depois vai subir lá pro canal, né? O vídeo. Escreva o como, ou o que e o porquê. Eu não gosto muito do porquê, tá? Eu gosto do para quê. Ele, pra mim, traz mais clareza do que o porquê. O para quê faz a tua cabeça funcionar melhor. Se tiver 100% de alinhamento entre os seus valores, depois segue lá no canal. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou subir essa live aqui depois. Você compartilha lá do canal. Joia? E assina aqui o perfil, ativa a notificação. 100% de alinhamento entre os seus valores e a promessa de entrega. Não vai mais dar, não dá mais tempo, não tem mais espaço pra gente prometer a entrega de algo que não esteja alinhado com os nossos valores. Tá quebrando, entende? Isso vale para todo mundo. Você tá vendo grandes players no mercado e estão mudando o posicionamento. Por quê? Porque isso tá acontecendo com as pessoas também. A gente tá vendo aonde é que eu tinha determinados valores, mas eu tava entregando outra coisa. Eu estava seguindo uma agenda que não era minha. Eu estava querendo buscar uma validação externa ou ser vista como boa, mas não conforme os meus valores. Eu estava seguindo outra coisa que não era boa, não. E isso tá quebrando, não se sustenta mais e nem vai sustentar. Daqui em diante, o começo do ano novo astrológico, no dia 20 ali, a conjunção que a gente teve, né, de Saturno com Netuno, não deixa que isso energeticamente se mantenha. Então tá quebrando, tá mostrando, sabe? Fez sentido? Eu uso tanto pro lado pessoal quanto pro lado do negócio, tá, gente? Eu não gosto de usar as coisas só pro lado pessoal, porque não fica palpável, né? Mas dá pra usar pro lado pessoal e pro lado de negócios. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Isso que eu falei só do dia 1º, né? Que é o dia da lua nova, que é o início do ciclo. Então, vamos lá. O que eu faço quando não preciso provar nada? Anne, pra que você tá fazendo a live? Eu acho que é porque é o que eu sou. Porque eu não tinha o porquê. Eu tava aqui estudando e me deu a louca. E eu falei, tá, vou fazer a live. Vou gravar, eu acho que vão ser 4, né? Porque é lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E lua cheia cai no dia da mentira, hein? Se a nossa ação, então, ó, se a sua ação nasce de uma sintonia interna, ou se a sua ação está... você está agindo por conta de uma necessidade de ser visto como bom. Dentro da empresa que você está trabalhando, você faz isso porque está sintonizado com o que você é por dentro, ou você está fazendo porque você tem essa necessidade de ser visto como bom. Claro, Anne, contrataram não sei quem aqui, e se eu não mostrar que eu não sou bom, vão me demitir e vão dar aumento pro outro cara aqui. Pois é, daí você tá vibrando no medo e tá fazendo as coisas literalmente pela necessidade de ser visto como bom. O que você acha que vai acontecer? Opa, tarde. O que você acha que vai acontecer? Você vai ser demitido
E aí vai ficar na semana que vem na rede social. É porque a empresa, porque não sei o quê, porque fulano. Essa semana eu vi algumas pessoas acontecer isso. Aí teve uma ou duas, não sei se é porque é mulher, mas, né, puxando a sardinha pro meu lado, que falaram, cara, eu acho que era isso que eu precisava, né, mandaram embora, vou ter rescisão, e agora é a minha chance de abrir um negócio que eu queria verdadeiramente, com a cara e com a coragem, tá todo mundo me chamando de louco, vou pegar a rescisão do contrato, vou abrir não sei o quê. Sem ter a confirmação de que aquilo ali vai ter um retorno financeiro imediato. Qual que é a probabilidade desse negócio dar bom? Quantas histórias dessas a gente não conhece? Entende? Então, não tá na hora de você medir a generosidade, mostrar essa generosidade, ou mostrar o altruísmo, e, nossa, olha como eu sou bom, olha como eu sou abnegado, né? Vou ganhar uma vaga no céu. Não tá mais na hora disso, mas tá na hora de você plantar as coisas sem motivação oculta. Porque tudo que é oculto vai ser visto. Tudo que é oculto é revelado. Porque para você ocultar, você precisa colocar foco. Como é que você guarda um segredo? Você sabe de um segredo. Daí, todos os dias, você coloca energia em cima do segredo. Todos os dias, você nega a informação. Até o momento que esse segredo, essa informação, ela cresce como um pão cheio de fermento, né? O ponto aqui não vai ser fazer o bem. É perceber se existe testemunha interna o suficiente para não precisar de plateia. Eu tô até com um quentinho no coração, porque eu sei que esse tipo de assunto, as coisas acontecem tipo no coletivo e a galera fica meio assustada. Mas pensa comigo, porque eu faço a engenharia reversa, né? Pensa comigo. Se o próximo ciclo, 28 dias, tá? O ponto não é as pessoas estarem fazendo bem. Mas se essas pessoas, ou você também no caso, se essas pessoas estão com uma testemunha interna, gente, quem busca testemunha fora, quem precisa de plateia fora para fazer o bem, não tem nada alinhado dentro. Não tem. A testemunha que tinha que estar aqui dentro, eu estou fazendo bem para quem? Para os outros verem? Ou para que o espírito que jaz neste corpo, nessa encarnação, veja e saiba, e isso basta? Qual é a necessidade de ter plateia? Para que você quer a plateia? Quem é que gosta de ter plateia? Ih, vocês vão ver a casa cair na internet. Tá na hora de a gente agir com sintonia genuína com a vida. Sem essa autoafirmação moral. Qual que é a instituição, ou quais são as instituições ou as linhas de estudo, enfim, que instituíram essa autoafirmação moral? Ai, Anny, mas o ser humano sem autoafirmação moral, se não tiver alguém ditando a moral, não sei o que, o mundo entra em colapso. Pois então, já estamos entrando. Já estamos entrando. Justamente porque o foco foi a autoafirmação moral e pela busca da afirmação moral, da autoafirmação moral, as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Inclusive usando o nome de Deus e, né, a religião, os bons costumes, as normas. Qual que foi o fruto da autoafirmação moral? Certo?
Reconheça quando a sua ação é resposta sensível ao momento ou está sendo ao olhar externo. Sabe aquela pausa? Aqueles 5 segundos de pausa em que você você vai pra praia e você junta o lixo da praia e leva a sacolinha, leva embora e joga no lixo. Aí tem a pessoa que junta o lixo, mas filma e posta nas redes sociais. Oi, tudo bem, gente? Nossa, eu tava passeando aqui na praia. E daí, olha só quanta sujeira, tô aqui juntando, fazendo a minha parte. Ai, Anny, mas é pra incentivar os outros. Sabe esse tipo de comportamento? Teve uma moça... Gente, eu jurei que era IA. Mas é praticamente um documentário. Vocês devem ter visto, eu acho que eu vi no TikTok. A cachorrinha dela morreu, o cachorro morreu com a picada de cobra. Aí, não é tipo as fotos colocadas como vídeo, mas é praticamente cinematográfico a filmagem dela no carro, dela chorando, ela assim com o cachorro encostado. Sabe isso que a gente tá vendo? De tá tudo virando motivo para registro, mas não é registro genuíno. É quando se percebe que ali buscou-se o olhar externo, a plateia, e as decisões que a pessoa está tomando, elas estão sendo pautadas e focadas nessa busca ao olhar externo. Ah, mas é uma coisa boa, Anny. Ok, ainda assim, a intencionalidade da ação está sendo buscando esse olhar externo. Fez sentido? Olha, coisa da sua cabeça. Esse é o momento de nós interrompermos, inclusive, a verbalização da nossa própria abnegação. Aí, geralmente, quando é pra gente tratar esses padrões, o padrão ele aparece bastante, para a gente conseguir ver ele, né? Então, quando a gente precisa verbalizar a abnegação. Deixa eu pegar exemplo. Eu vou até fazer para cada casa, porque daí vai servir para mim aqui. Só um pouquinho. Deixa eu pegar meu amigo aqui. Que daí depois eu coloco como PDF. Cadê? Nossa, eu nem vi quanto que tá essa live já. Vai ficar um vídeo bem longo. Não é nada. Por exemplo, eu sei que essa lua nova, ela acontece na minha casa 6. A minha casa 6 é uma casa de serviço. É uma casa de servir. É uma casa que de hábito, de rotina. E que normalmente esse tipo de coisa pode acontecer de eu realmente... Ai, eu fiz tudo por você. Ai, olha aqui, né? Deixei limpo pra você e você nem me agradece. Vou dar um exemplo absurdo que eu curei nos últimos tempos. Eu demorei para executar a pensão do meu filho. Aprendi na base da dor. E levei uma chicotada no dia que eu percebi. Eu deixei de executar, né, a pensão, porque acreditava que o cabra lá ia mudar. Aí nessa de demorar, acabou acumulando e aí agora é difícil de receber, né? Aí bem no fim depois executei e tal. Aí no ano passado, que teve outros posicionamentos desse portão 25,
eu escutei assim, né? No ouvido, né? Lindeza. Tá, mas você tá querendo ser boa pra quê? Você tá esperando um elogio da família dele, que ele reconheça o quanto que você é boa, que você é abnegada, olha só, né? Coitadinho, que pena. E eu falei, que merda. Aí fui lá e tomei as providências o mais rápido possível. Entendem? Sempre é sobre a intencionalidade, a ação que eu estou fazendo. Eu tava querendo plateia. Qual que era a plateia? Podia ser, de fato, o genitor, né? Olha só o quanto que eu sou boa mãe e fica esperando que o outro valide, o caralho é quatro. Quer saber que se foda. Você se mandou a plateia se foder, agora acabou, né? Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Aí é o lugar que a gente verbaliza o sacrifício para validar o nosso eu. Ou seja, abrir mão dessa validação, que é o lugar da ação sem motivação. Como foi na casa 6, olha só. O erro aqui é como se eu agisse como uma mártir de escritório também, que trabalha às vezes doente, que faz o trabalho dos outros por caridade, tá? Isso tudo para a casa 6. Então, se vocês têm essa lua nova acontecendo na casa 6, possivelmente é assim que vocês vão ver. Vou dar outro exemplo rápido. Depois vocês entram no vídeo lá entram aqui na legenda do vídeo do YouTube. Eu vou deixar um PDF com todas as casas ali. Vou dar outro exemplo. Na casa... Pega a casa 2, casa de dinheiro. Olha só, casa de dinheiro é lasqueira, né? Dizer, por exemplo, que não ligo pro dinheiro. Tipo, não, eu não ligo pro dinheiro, só quero ajudar a galera, sabe? Só quero ajudar, não ligo pro dinheiro. Enquanto eu acabo negligenciando os meus próprios custos ou a minha própria vida financeira, entendeu? É uma forma de eu ser abnegado. Aí, por exemplo, é onde que a gente às vezes não profissionaliza a nossa entrega de serviço, de trabalho, né? Se o nosso trabalho é valioso, ele vai ter um preço. Sabe aquela pessoa que não quer cobrar o valor, o preço que vale realmente ali? O altruísmo real, por exemplo, é entregar a excelência técnica, não descontos baseados em culpa. Geralmente a pessoa que não cobra o justo e dá muito desconto é porque quer esse lugar de plateia de que, olha como eu sou boa. Beleza? Gente, não é pra mostrar macaquinho. O meu pequeno chegou do colégio, vou lá dar atenção pra ele agora. Pra quem ficou até agora na live, muito obrigada pela atenção de vocês. Pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, no meu canal, não esquece de ativar a notificação, assinar o canal e seguir. E aqui embaixo na legenda vai ficar os tópicos muito legais, muito importantes, e também o link para entrar no grupo gratuito do WhatsApp, que eu vou postar lá também os links sobre as casas e também alguns outros conteúdos interessantes, beleza? Mateu, a gente conversa, eu acho que amanhã de manhã eu vou fazer a segunda parte dessa live, que aí eu já vou aproveitar para falar sobre a lua crescente, sobre a lua cheia e sobre a lua minguante. Eu vou fazer já o processo das 4, beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima.